Meu nome é Bárbara Niemetz, eu tenho 25 anos, sou tatuadora e além da tatuagem, eu acho que eu sou uma amante incondicional da arte. E acho que esse amor pela arte desde muito novinha que fez eu entrar no ramo da tatuagem. Minha mãe teve câncer quando eu era muito novinha, tinha uns meus 7, 8 anos de idade e a gente era só eu e ela. Nessa época ela estava se separando. E para mim era muito difícil, sendo criança, tendo que viver tudo isso de uma forma tão próxima. E a primeira vez que ela chegou em casa e eu vi ela toda enfaixada e ela tirou e me mostrou que ela não tinha o seio, eu comecei a notar uma coisa diferente. Então nessa época eu sempre, como uma boa criança, gostava de um lápis de cor, já rabiscava a parede, onde eu alcançava, eu estava rabiscando. E comecei, conforme foi cicatrizando o seio dela, conforme eu fui vendo aquela cicatriz aparecendo, algumas coisinhas dentro da minha cabeça foram mudando. E eu comecei a pegar essas canetinhas que eu rabiscava a parede e comecei a rabiscar a perna. Aí fui subindo um pouquinho mais pra cima, o braço, até um dia que eu cheguei e falei, mãe, eu quero fazer umas flores em você aqui. Então as primeiras menções que eu tive com arte mesmo, arte corporal, foi fazendo esses desenhos de flores na mama dela. Aliás, onde era a mama dela, onde o câncer tirou. E ali foi um momento que eu comecei a ver que ela ficava diferente, assim, o sorriso que ela tinha quando eu fazia esses desenhos era diferente do que quando ela se olhava com a cicatriz. O primeiro contato que eu tive com a ideia do que seria uma tatuagem foi ali. Porque eu comecei a ver o gosto pela arte vindo da cicatriz dela. Então eu saía da escola, na época de meus 12, 13 anos de idade, e comecei a ir atrás de estúdio de tatuagem, isso sem ela saber. Só que de novinha, foi uma coisa assim que eu me encantei quando eu descobri o que era tatuagem, quando eu acompanhei a primeira tatuagem de perto, e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Nesse período dos meus 8 anos aos meus 12 anos, eu já fuçava tudo que era de tatuagem, tudo que era pessoa tatuada, tudo que era desenho e eu tava indo atrás. Então eu posso dizer que o meu contato com a tatuagem veio muito por conta da minha mãe. Sofri muito em estúdios de tatuagem, porque isso há quase 12 anos atrás não era bem visto. Uma menina querendo entrar num ramo tão machista, tão fechado, foi uma coisa muito difícil. E até foi muito difícil para mim passar isso para minha família, para eles aceitarem que eu seria tatuadora. Então eu fui contra a minha mãe, apesar dela ter dado um impulso para mim atrás da arte, ela foi contra no começo. O meu pai foi contra, a minha família foi contra. Então ali eu tive uma barreira muito grande para ir para essa vertente da tatuagem, enquanto todo mundo falava, você é nova, você é bonitinha, vai fazer uma faculdade. Não era o que eu queria. Eu queria ser artista, eu queria ser tatuadora. Eu via minha mãe sempre para baixo. Não colocava uma roupa que não fosse de gola alta. Eu vi em muitas mulheres que eu conheci quando eu ia no Erasto com ela com a mesma falta de vontade de se olhar no espelho. E eu imaginei como seria com o meu filho se vendo no espelho. E aí eu comecei a querer utilizar do que eu sabia fazer de melhor e do que eu aprendi a fazer de melhor, que era tatuagem, para tentar ajudar um pouquinho elas. A minha demonstração de carinho, de acolhimento era essa. E a primeira pessoa que eu quis reconstruir a autoestima através da tatuagem foi a minha mãe. O Cores que Acolhem, acho que me devolve o maior prêmio de todos, que é um sorriso sincero. Cada vez que eu atendo uma mulher que teve câncer, e que ela vem, eu sempre falo, se olhe no espelho, porque é a última vez que você vai olhar se vendo com a lembrança que o câncer te trouxe. Porque assim, a lembrança que o câncer dá quando você tem ele, não é uma coisa só física. Muitas lembranças, e todas que a mulher passou até então, vão ficar na alma. Mas aquela de se olhar no espelho e ver que você tá com uma cicatriz enorme, todo dia você tem que encarar isso no espelho, a partir do momento que essa mulher entra no estúdio, ela vai se olhar pela última vez com aquela cicatriz.